Oração, meus irmãos. Estaremos estudando a lição 11 da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, tida a lição é Santidade Integral. Tema do trimestre é Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele, revista comentada pelo pastor Natalino das Neves. Glórias a Deus. Então, continuando o tema sobre santidade, hoje nós vamos estar estudando a respeito da santidade, que ela abrange todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Então, a santidade integral. Texto principal. Eu mesmo, Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Resumo da lição. A santidade deve abranger o ser humano por completo, o espírito, a alma e o corpo. Os objetivos são mostrar que o ser humano é um ser integral, compreender como se dá a santificação da parte imaterial do ser humano, espírito e alma, saber como se dá a santificação da parte material do ser humano, corpo. O texto já nos indica que Deus quer que mantenhamos irrepreensíveis, com a cooperação desse Deus de paz que nos santifica, corpo, alma e espírito. Então, se Deus nos criou de forma integral, a gente vai ver durante a lição essas partes que compõem o ser humano e veremos que todas elas devem ser mantidas santas para o Senhor, tudo é separado para Deus. Diferentemente de muitos pensamentos de filosofias gregas, por exemplo, ou dos gnósticos, que achavam que a carne era má, então a carne ela poderia ser deixada de lado ou poderia ser usufruir dos prazeres da carne, porque não afetaria o espírito que era santo. Então a carne era tão má que chega ao ponto dos gnósticos e outras seitas do primeiro século, bebendo nessa fonte da filosofia, dizer que o próprio Jesus não podia se tornar carne. Então Jesus ele fingia, tinha uma aparência de carne, ele fingia ter dor, fingia ter fome, fingia ter sono, contrariando o que as Sagradas Escrituras nos ensinam, nos afirmam. Tanto é que João vai combater nessas seitas e dizia, qualquer um que disser que Jesus não veio em carne, este é anátema, esse Espírito do Anticristo está nele. Por quê? Porque eles queriam desassociar completamente o espírito e alma do corpo. Isso traduz muitas máximas de hoje que diz, não, Deus só quer o coração, ou seja, como se Deus quisesse só a parte material. Mas tanto corpo quanto alma e espírito devem manter-se irrepreensíveis ou santos para o Senhor. Tanto é que também, no momento do arrebatamento da igreja, o corpo será transformado. Então o Senhor quer salvar-nos de forma integral e quer que andemos em santidade integral. O texto bíblico se encontra em Gênesis 2,7, 1 Tessalonicenses 5, 21 a 23 e Gálatas 5, 24 a 25. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. 1 Tessalonicenses, examinai tudo, retende o bem, abstém-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 5, 24 e 26. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, e vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glória a Deus. A introdução diz o seguinte: o texto de 1 Tessalonicenses 5, 23 apresenta o ser humano integral, espiritual e corpo. Na lição deste domingo veremos que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano em sua totalidade. Para isso será analisado o impacto da santidade nessas três áreas, começando pelo Espírito. Glórias a Deus. Além desse texto de Tessalonicenses, poderemos citar Hebreus 4,12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então, nesse texto mostra que há a alma e há o espírito. Em Mateus 10, 28 podemos ler: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A gente vê alguns textos, além desses,
poderíamos citar que demonstra, né, essa repartição do homem, né? Então, essa tricotomia, espírito, alma e corpo, e todos devem estarem se mantendo, né, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, o primeiro tópico vai falar: o ser humano é integral, espírito, alma e corpo. O conceito de ser humano integral. Primeiro subtópico. Para entender o conceito de ser humano integral e a influência deste na construção teológica no primeiro século, se faz necessário conhecer um pouco da visão da cultura helênica para contrastá-la com a judaica. Os gregos acreditavam em uma antropologia especialmente platônica, que era dicotomista, ou o ser humano em duas partes, corpo e alma. Nessa visão, a alma era supervalorizada, sendo considerada parte do bem, já o corpo era tido como parte do mal, consequentemente desvalorizado e considerado o cárcere da alma. Então, esta visão, né, da cultura helênica, ou seja, dos gregos, né, eles tinham essa interpretação de que o ser humano era composto de duas partes, corpo e alma. Então, havia a dicotomia, né? Mas nós cremos na tricotomia, né? Como veremos mais à frente. Havia também aqueles que acreditavam no unitarianismo ou no monismo, acreditavam que o ser humano era só uma parte. Então a gente vê essa visão, né, na questão do materialista, né, que acredita que após essa existência não existe mais nada. Então o corpo morre a alma, morre o espírito, ou seja, é uma parte só. Então nada sobrevive após a morte. Há esses que acreditam que o ser humano é uma parte só. Havia os gregos, né, que acreditavam na dicotomia, corpo e alma, e a visão judaica, a nossa visão, que é tricotomista, ou seja, corpo, alma e espírito. Também na visão do grego a gente destaca aqui que eles acreditavam que a alma, né, fazia parte do bem e o corpo fazia parte do mal. Então a gente vai ver aqui algumas implicações, né, nesse pensamento. Isso, né, os gnósticos também achavam assim, como já falamos. A carne era tão mal que não acreditava que o divino, né, poderia se tornar carne, mas a palavra de Deus diz: o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Só assim nós poderíamos ter um substituto perfeito. Então Jesus realmente se tornou homem, se tornou carne, glórias a Deus, foi tentado em tudo, mas não pecou, e pôde ser oferecido por nós em troca do nosso castigo, né? O castigo era para nós, ele tomou sobre si. Quando se supervaloriza né, no caso do espírito, em detrimento à carne, acaba fazendo essa divisão e achando que o espírito tem que se elevar e a carne pode deixar ir no mundo e fazer o que quiser. Deus só quer o coração, entre aspas, conforme alguns pensam hoje. Então pode beber, pode usufruir de todos os prazeres carnais, que isso não vai interferir na salvação. Mas a Bíblia deixa claro: corpo, alma e espírito, tudo tem que estar, aleluia, plenamente conservado e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Entretanto, a concepção judaica considerava o ser humano em sua totalidade. Na Bíblia, a criação do homem é de forma integral, Gênesis 2:7. No Novo Testamento, por influência paulina, prevaleceu o ponto de vista judaico. O apóstolo Paulo, apesar de ser um conhecedor da cultura grega, assegurou aos crentes de Tessalônica que Deus vê o ser humano como um todo, né, conforme o nosso textual. Então percebemos que, embora Paulo, né, dominava a cultura grega, essa cultura não o tendenciou a pensar dessa forma, né? Ele pensava conforme o ponto de vista judaico e a revelação de Deus, né? Por isso que ele deixa esse texto tão precioso aqui aos Tessalonicenses. Da Gênesis 2:7, está aqui no nosso texto bíblico: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou o seu nariz o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Vê o corpo, vê o fôlego, que é o espírito, e ele se torna alma vivente, que a gente vai ver agora o que significa cada parte dessa. Segundo subtópico: corpo, a parte material do ser humano. A dicotomia dos gnósticos, por influência do pensamento grego, defendia que a matéria era má e distinta do espírito, considerado a parte boa. A doutrina gnóstica, com base nesse pensamento dualista, provocava dois tipos de comportamentos errôneos. O primeiro, levava as pessoas a fazerem o que bem entendesse com o corpo, uma vez que a crença era de que não afetava o espírito. Então o corpo era mal, então deixa o corpo aí se esbagaçar,
né, deixa ele aí entregue, né, às orgias, às bebedices, porque não tem nada a ver com o espírito. Então eles consideravam o corpo realmente, como diz aqui na cultura grega, né, o cárcere da alma, carne má, então deixa ela se destruir. O segundo comportamento era o inverso. Já que o corpo era matéria má, melhor não fazer nada com ele para modificá-lo. Portanto, dois extremos, onde o primeiro comportamento pecava pelo excesso, o segundo por falta. Um não ligava para o que o corpo fizesse. O outro lado visava não santificá-lo, né? Não preservar, não, como diz no texto de Tessalonicenses, não conservá-lo irrepreensível. Então, ou seja, não buscar a santidade. Um deixava para lá e, ao mesmo tempo, esse outro lado também não buscava cuidar do corpo. Sempre, né, apoiado nesse pensamento, que a carne é má, o corpo é mau, a matéria é má. O Novo Testamento demonstra que tanto os judeus como os judeus cristãos e cristãos gentios defendiam a preservação do corpo em santidade, evitando os pecados contra ele. 1 Coríntios 6, 18 e 19. O corpo humano é o lugar da habitação do Espírito. 2 Coríntios 5, 1 e 2 Pedro 1, 13 e 14. O corpo, sem o Espírito e a alma, é morto. Tiago 2, 25. Então, a nossa cultura judaico-cristã interpreta que o corpo tem que ser santificado também, né? Então, conforme a palavra de Deus, conforme a Escritura, conforme desde o Antigo Testamento e agora, né, na revelação plena no Novo Testamento. E Paulo vai explicar a respeito disso, a respeito do corpo e, inclusive, né, o elevando ao templo do Espírito Santo. Então, demonstra como é precioso, como é importante esse corpo, né? Invólucro da alma. Né? Não é a prisão, mas é o invólucro. Então, nós temos o corpo e precisamos preservá-lo, inclusive, né, cuidando da nossa saúde, não só privando ele, né, de toda a concupiscência, toda a busca desenfreada, descontrole, né, dos nossos instintos, dos nossos desejos, mas também o preservando, santificando e buscando preservá-lo com saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, a alma e espírito, a parte espiritual do ser humano. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, temos texto que distingue bem a parte imaterial do ser humano, a alma e espírito. Dentre outros textos do Antigo Testamento, o profeta Isaías faz uma afirmação que destaca a alma e o espírito. Isaías 26, 9, que diz assim: com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então, Isaías faz essa divisão, né? Alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a parte material do homem. E dentre outros textos do Novo Testamento, pode ser destacada a adoração de Maria, em Lucas 1, 46 e 56, bem como os versículos de Hebreus 4, 12, como já lemos, né? Que a palavra de Deus, né, ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, essas duas partes que andam juntas, né, são ligadas, são inseparáveis, mas cada uma tem uma função na nossa integralidade. O espírito humano foi gerado a partir do Criador, Gênesis 2,7, né? Então, o Senhor sopra, o Senhor nos doa essa parte, né, divina. O espírito dele é o motor que dá a partida no ser humano ali. Ele, sem vida, Deus nos doa a vida. Nele, o ser humano tem consciência de Deus e das coisas espirituais, e tem conexão com a realidade divina e espiritual. 1 Coríntios 6,17, que diz: mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Enquanto a alma é a sede da personalidade, lugar do sentimento, pensamento e decisões, tanto o Espírito quanto a alma são eternos e se mantêm unidos após a morte. O cristão deve cuidar das partes do ser como um todo, né? Então a alma e o Espírito são eternos, né? São inseparáveis e se mantêm após a morte. Diferente, né, do monismo, que acreditava que o homem era uma parte só e nada, né, se mantinha após a morte, ou seja, se acabava tudo como os materialistas pensam. Mas nós sabemos que o corpo vai para o pó, mas o espírito vai para Deus. Então essa parte, ela é eterna, né? Ela, a partir do momento que foi criada, ela é imortal. Glórias a Deus. Por isso que a gente tem que escolher passar a eternidade com Deus, porque caso contrário, essa eternidade também pode passar longe de Deus, que é a segunda morte,
a morte espiritual. Então poderíamos fazer uma simples analogia. Então, como se o corpo fosse o carro, a alma, que é a sede das emoções, fosse o motorista, e o espírito fosse o combustível. Então, sem o combustível, está morto. Sem o motorista, meu carro para. E quem é que é responsável pela ação ou pela forma de condução desse carro? É a alma, o motorista, a sede das emoções, ou seja, que decide para onde ir. Então, por exemplo, se pecamos, não pode fazer como os gregos e falar essa carne é má, pegar um garfo para o corpo mal, ou fazer como muitos monges, muitos padres na Idade Média, que tinha um chicote, quando ele sentia que havia pecado ou tinha um pensamento impuro, ele se flagelava, ou seja, ele se feria para ferir essa carne. Não, a culpa não é da carne, não é do carro, não é do corpo, é da alma. A alma que é a sede da personalidade, lugar dos sentimentos, pensamentos e decisões. Então a gente tem que entender ou para o espírito ou para a carne, mas quem está tomando a decisão é a alma. Então essa alma ela tem que estar ligada com Deus de novo através do Espírito. Quando encontramos o Senhor Jesus e Ele nos convence, louvado seja o nome Seu, então o nosso livre-arbítrio é reavivado e nosso contato com Deus é reaberto. Glórias a Deus. Então temos ligação com Deus, como diz lá em 1 Coríntios 6,17. Os que se ajuntam com o Senhor é um mesmo Espírito, louvado seja o nome Seu. Segundo tópico, a santidade do Espírito e da alma. Primeiro subtópico, Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral. Cristo morreu na cruz para resgatar o ser humano em sua totalidade. O pensamento dualista grego levava as pessoas a não acreditarem na ressurreição do corpo. Se o corpo é mau, vai ficar, não pode, não tem mais jeito. Mas Paulo vai rebater isso, falando ali sobre a ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, e vai mostrar, foi semeado em corrupção, mas vai ser colhido, vai ser restaurado em corruptibilidade. Por isso os crentes de Corinto tiveram dúvidas em relação à ressurreição pregada por Paulo. Então o apóstolo assevera: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se o nosso alvo é só aqui, a gente só quer Jesus para nos abençoar aqui na terra, para resolver esse problema aqui, a gente está comendo as migalhas, está esperando de Deus um mínimo, pois Deus tem coisas muito mais excelentes para nós na eternidade. E uma delas é a santificação integral, que é quando seremos glorificados. O nosso corpo corruptível vai ser transformado em um corpo incorruptível. Ele reafirma a fé na ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, 20 e 28. Cristo ressuscitou em um corpo, alma e espírito, tanto que as pessoas reconheceram depois de sua ressurreição, como, por exemplo, Tomé, que queria ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e as feridas profundas do seu lado. Inclusive ele comeu depois com os discípulos. Então ressuscitou de forma integral, como também nós ressuscitaremos. Segundo subtópico, a santificação do Espírito. A santificação do Espírito ocorre no momento da justificação e regeneração e se mantém contínua e progressiva de acordo com a experiência essencialmente do crente com Deus. Trata-se de uma mudança diante de Deus, de morto espiritualmente para vivo, pois o Espírito Santo vem habitar no crente. Aquela parte que estava desligada, éramos inimigos de Deus, agora reconciliada, estamos vivos de novo. Então temos esse santo e vivo caminho aberto, obstruído, temos esse canal com Deus. Pois a Bíblia diz que a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Quando o Espírito nos convence, nós nos rendemos a Jesus, aleluia, não há mais separação, e esse Espírito é posicionado, temos essa posição de santo agora justificado, e começa então todo o processo de regeneração e santificação até o momento que chegarmos no céu. Glórias a Deus. Então a gente está percebendo que o Senhor quer que nos santifiquemos por inteiro. Começa no Espírito, a alma vai tender agora ao Espírito, andar no Espírito, louvado seja o nome do Senhor, e o corpo também tem que ser santo, pois é o templo do Espírito Santo. Por meio da santificação do Espírito, essa nova criatura mantém comunhão com Deus, tornando-se co-participante da natureza divina e não vive mais na prática do pecado, como temos falado durante o trimestre. Aquele que é de Deus, aquele que nasce de Deus, o pecado já é algo que magoa, que ofende, porque ele não vive mais no pecado. O pecado é um acidente. Então ele busca viver uma vida santa. Quando peca, se constrange, se entristece e quer voltar de novo à comunhão com Deus. E pela misericórdia do Senhor nós temos acesso
de lavar novamente as vestes no sangue do Cordeiro. Quando o crente se afasta de Deus, ele morre espiritualmente, porque o seu espírito se afasta do Espírito Santo de Deus. Adão e Eva receberam a recomendação para não tocar no fruto da árvore da vida, pois se desobedecesse, eles morreriam. Gênesis 2:17. Todavia, quando eles tomaram o fruto, não morreram fisicamente, mas espiritualmente. Então, era essa a determinação de Deus, Se comesse, morreria. Eles comeram, mas imediatamente não morreram fisicamente, mas já morreram espiritualmente. Toda vez que pecamos, saímos da presença de Deus, nós morremos. Isso que o salmista tinha essa preocupação, Não retire de mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença. Ele queria se manter vivo como aquele que podia contar, aleluia, com o socorro, com a presença do Espírito Santo na vida dele. Terceiro subtópico, a santificação da alma. A santificação da alma também está diretamente ligada à palavra de Deus. Tiago 1:21. Quando o crente ouve e cumpre a palavra de Deus, seu espírito e alma são fortalecidos. Na justificação e santificação iniciais, o pecado é perdoado e removido. Todavia, a velha natureza continua presente em luta constante para sobrepor sobre o intelecto, emoções e vontade, que são vivenciados por meio da alma. Então, a alma é que decide. Temos a tentação, temos as concupiscências, mas a nossa alma, que é o motorista, que vai decidir pecar ou não. Temos agora a ajuda do Espírito Santo, a partir do momento que fomos convencidos por Ele, cremos e recebemos o Senhor como nosso Salvador. À medida que vamos tendo mais comunhão com Deus, Ele vai limpando o nosso interior e curando nossas emoções. Bendito no Senhor. Então o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando. Nós vamos se santificando de forma progressiva. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai tratando o nosso eu. Aleluia. Esse velho homem vai estar cada vez mais sepultado, para que nós possamos dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o terceiro tópico, santidade do corpo. Estou falando do espírito, da alma e agora o corpo. Será que precisa se manter santo? Já respondeu durante toda a lição, que é claro que sim, tem que estar conservando o corpo também para a volta de Jesus. Primeiro subtópico, dominando a concupiscência da carne, 1 João 2,16. Concupiscência, no sentido etimológico, tem sua origem no latim, concupiscência, e significa o que tem um forte desejo. Então, desejo forte, que pode ser freado, mas se não temos o domínio próprio, se não estamos em espírito, acabamos cedendo. A concupiscência da carne é a falta de domínio sobre os prazeres carnais, Romanos 7,18. João adverte o cristão a vigiar e buscar o controle e não se deixar dominar pela natureza humana, caída e pecaminosa. Algumas pessoas atribuem sua imoralidade à ação de Satanás, mas o apóstolo Tiago deixa bem claro que as pessoas cometem pecado motivado pela própria concupiscência. Tiago 1,14. Então era fácil, Tudo que a gente for tentar ceder, botar a culpa no diabo, no Satanás. Mas nós somos tentados, engordados pela nossa própria concupiscência, quando nós cedemos, quando nós damos vazão à carne. E, como diz o hino, tentado não ceda, ceder é pecar. Então ser tentado é normal, faz parte da nossa luta. Mas ceder à tentação é o pecado. Então essa concupiscência da carne são os desejos carnais. Deus dotou esse corpo, o carro, lembra daquela analogia? De vários instintos, de vários acessórios para poder andar por essa terra. Por exemplo, a gente tem o instinto de sobrevivência, por isso que a gente se alimenta. A gente come, Mas se eu der vazão a esse instinto de forma descontrolada, vem a gula. Da mesma forma, a gente tem o instinto de preservação da espécie, através do sexo. Mas se eu não ter controle disso, vou estar praticando os pecados sexuais. Então nós temos o instinto, temos os acessórios para sobreviver, mas não podemos dar vazão a ele ou não ter controle, domínio próprio. E como é que eu posso me purificar de tudo isso? Observando a lei do Senhor, como diz lá no Salmo 119. Segundo subtópico, dominando a concupiscência dos olhos. 1 João 2,16. Os olhos são considerados a janela da alma. Se controlados e conduzidos pelos interesses egoístas, pode levar o ser humano a uma cobiça desenfreada, cometendo toda sorte de torpeza. Tomemos como exemplo Davi. Ele estava no terraço quando avistou uma mulher se banhando. Aquele olhar fez com que ele cometesse um adultério e depois um homicídio. Então, a janela da alma, ou seja, lembra que a alma é a sede das emoções, então ele permitiu aquela visão, ele teve aquela visão
daquela mulher se banhando, mas o problema é que ele permitiu que o pecado fosse concebido, gerado e até dar à luz, ou seja, ele poderia simplesmente deixar de olhar. Foi tentado, mas ele cedeu. E ele arquitetou todo o seu pecado, tramou um abismo, puxou o outro. Do adultério acabou se tornando também homicídio. Tudo por quê? Porque ele não conteve o desejo do seu olhar ali. Então a gente pode também ser tentado até por alguma coisa que ouviu uma palavra dura, uma palavra, alguém falando mal de você, e você é tentado ali a estourar, a brigar, com olhos. Todas as portas, todos os sentidos podem nos fazer pecar. Se a gente não saber controlar, não saber desviar até mesmo da aparência do mal. E o terceiro subtópico, dominando a soberba da vida. A soberba da vida é a ostentação pretensiosa, riqueza, poder, inteligência, status social, carros, entre outros. Algumas pessoas querem a todo custo fama, dinheiro e prestígio. Aqueles que não têm temor a Deus buscam erradamente a ostentação a qualquer preço e acabam renunciando às práticas da honestidade e dos valores divinos. Infelizmente, esse orgulho, essa soberba, esse desejo de fama, de poder, é um dos pecados que mais tem se multiplicado. E as redes sociais é o espaço, é o campo propício para o nascimento dessa soberba, desse pecado. Então, em tudo isso que podemos ser tentados, o segredo é manter-se, ou conservar-se irrepreensível, corpo, alma e espírito, para a vida do Senhor. Então, o Senhor quer que sejamos santos. O Deus de paz nos santifica em tudo. Glórias a Deus. Basta darmos lugar, buscarmos a presença do Senhor, aleluias, e resistir ao maligno para que ele fuja de nós. Se a gente ceder no primeiro lance, no primeiro ataque dele, estaremos fadados a ficar todo o tempo caindo. Mas seja firme, seja forte, jovem, eu vos escrevo porque sois forte e já venceste o maligno, conforme o apóstolo João. Concluindo, na lição deste domingo aprendemos que o ser humano atinge a santidade integral quando busca um relacionamento sincero e íntimo com Deus por meio do Espírito Santo. Quando permitimos que o Consolador controle os nossos sentimentos, emoções e vontade, passamos a viver de modo que o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Cristo tem sido glorificado em toda a sua maneira de viver? Amém. Então, pergunta retórica, cada um responda aí no seu coração. Próxima lição, uma vida cheia do Espírito. Vamos orar? Maravilhoso Deus, te louvamos, Pai, por essa tua palavra, Pai, tão maravilhosa, tão necessária para nos despertar, Pai. Aviva a tua igreja, desperta-nos, santifica-nos, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.